A paz do Senhor! E aí, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma história bíblica? Nós vamos continuar aqui com um material maravilhoso que o pastor Daniel nos presenteou. E aqui nos pede para abrir a Bíblia lá no livro de Hebreus, para guardar no coração, para memorizar. Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz assim: Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você parou para perguntar como tudo foi criado? Como a terra foi criada? Como os mares, os oceanos, as pessoas, você, eu, como foi tudo criado? Aqui, a palavra de Deus nos conta um relato divino, uma história verdadeira que está aqui no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, que conta como Deus criou todas as coisas. Lá no princípio não havia nada, só existia Deus. E Deus criou, foi criando todas as coisas. Mas como Deus criou se não existia nada? Deus criou do nada. E lá, se você pesquisar ou no dicionário ou online no seu celular, o que significa criar é fazer do nada. Você já teve um trabalho de escola que pediu para criar alguma coisa, fazer uma maquete, por exemplo? Se você vai criar uma maquete, você precisa de material. Você vai lá, compra algumas coisas e monta a sua maquete. Você precisa sempre ter material, alguma coisa para você criar alguma coisa. Mas Deus não. Deus não tinha nada, era vazio, não existia nada. E do nada, Deus criou todas as coisas. Somente Deus pode fazer isso, não é verdade? Criar do nada, não ter material para usar? E olha o que está escrito aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Somente Deus estava ali, não existia mais nada. E mesmo assim, Ele começou a criar todas as coisas. Como será que Ele criou? Aqui no livro de Gênesis conta, para que possamos saber como Ele criou, para conhecer esse Deus poderoso que nos ama tanto. E aí, vamos nessa história? Aqui, Deus disse que a terra era sem forma e vazia. Vamos fazer uma brincadeira? Tampe os seus olhos, feche os seus olhos bem fechados. Você vai ver escuridão, não consegue ver nada, tudo escuro. É como se você estivesse entrando numa caverna. É tão escuro, que dá a impressão que você sente essa escuridão. Não tem nada. Abre os teus olhos. Escuro, né? Nada. Era vazio e escuro assim porque não existia pessoas, não existia vida. Lembra? Só Deus existia. Então Deus começa a criar de uma forma poderosa, porque só Ele é poderoso para fazer todas essas coisas. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então no meio dessa escuridão, desse vazio, Deus disse, haja luz. Então, quando você olhar a luz do sol, das estrelas, ou mesmo a luz da sua casa, um interruptor, ou de uma lanterna que você clicar e a luz aparecer, lembre-se que Deus criou todas essas coisas, foi Deus que criou a luz lá no princípio, quando não existia nada, apenas falando. Somente Deus pode fazer isso, né? Porque Ele é poderoso para criar todas as coisas. E Deus falou, haja luz. E a luz se fez. E olha o que diz aqui, capítulo 1, versículo 4. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus fez separação entre trevas e luz. Separou dia e noite. Deus criou no primeiro dia.
E Deus, toda vez que a gente ver a palavra de Deus aqui em Gênesis, que Ele criou alguma coisa, vai dizer que foi bom, é bom. Nós podemos fazer coisas e fazemos, tem pessoas que criaram coisas incríveis, úteis para nós, mas sempre precisa de estar renovando, atualizando, porque se desgastam, precisa de atualização, mas Deus não. Deus criou perfeito, porque Ele é perfeito. Olha o que diz aqui no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, porque Deus é perfeito, Ele cria todas as coisas perfeitas. E aqui no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Ah, Senhor Jeová, eis que Tu fizestes os céus e a terra com Teu grande poder, com Teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Para Deus nada é difícil. Para Deus tudo é possível, porque Ele é poderoso para fazer todas essas coisas. E do vazio, do nada, da escuridão, Ele disse: haja luz. E a luz se fez, e houve separação entre trevas e luz, dia e noite. Olha o que Deus diz aqui agora em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 6 até o 8. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e amanhã o dia segundo. Então, no dia segundo, no segundo dia, Deus fez a separação. Separou os mares e o céu, chamou de firmamento. Deus fez o segundo dia. E toda vez que você pensar na luz, olhar a natureza, olhar lá fora, lembre de quem é esse Deus, quem criou todas essas coisas. E Ele não fez isso porque era o melhor para Ele. Ele fez porque Ele nos ama. Ele sabia que íamos precisar de tudo isso, de todas essas coisas. Lembra? Somente Deus existia no princípio. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Somente eles estavam ali presentes. E mais ninguém. Não tinha nada para criar, vazio. E apenas o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E Deus foi falando, foi criando. Sabe, muitas teorias, muitas pessoas, muitas teorias humanas vêm falando de como foi a criação. E tem muitas histórias, mas a história divina de como tudo foi criado, essa não muda. Não muda porque é Deus relatando, contando para nós como tudo foi feito. É uma história real, verdadeira. Então muitos vêm com teorias, com histórias, mudam a cada época do tempo, com outras histórias, mas é na Bíblia, na palavra de Deus que Ele deixou para nós que precisamos confiar. Em quem nós vamos confiar? Naquele que criou todas as coisas, sabe de todas as coisas, é poderoso para criar todas as coisas. Então, quando você tiver dúvidas, perguntas, quiser saber da natureza, dos céus, das estrelas, quer saber de você, como o seu sentimento está, o que está acontecendo, problemas, dificuldades, lembre-se que só um é poderoso para resolver, para criar, para te ajudar. Por que Ele criou todas as coisas? Porque Ele nos ama. Dia 1º, dia 2º. E acabou? Não, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas a gente vai deixar isso para um próximo vídeo. Mas não esqueça, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique esperando o próximo, para a continuação desses dias. Como Deus criou todas as coisas. E não se esqueça, Ele criou porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele quer estar perto de nós e deixou tudo relatado aqui, na palavra de Deus, na Bíblia, para que possamos conhecê-lo cada vez mais. Não se esqueça, Jesus te ama, não se esqueça de agradecê-lo, de falar com Ele, de colocar o seu clamor, o seu pedido, as suas orações, os seus medos, porque Ele te ama, não se esqueça disso. Beijos, Deus abençoe.